Olá! Tu alguma vez te sentiste inferior às outras pessoas? Tu alguma vez te sentiste incapaz de assumir os desafios da vida, de enfrentar os desafios da vida? Tu algum dia te sentiste insuficientemente bom? Tu alguma vez te sentiste muito incompreendido? Tu alguma vez sentiste que não mereces ser feliz ou que talvez não tenhas tudo aquilo que é preciso para ser feliz? Sim. Então é sobre isto que eu te vou falar neste vídeo, sobre como tu podes vencer esses pensamentos e esses sentimentos e tu podes transformar numa pessoa livre e independente, que para mim é a primeira condição para a felicidade. Sim? Eu sou Emanuel, sou coach profissional, sou o fundador da Meta.pt, da Descomplicar e da Jornada do Herói, e ajudo pessoas a serem livres emocionalmente e a confiarem nelas próprias para poderem construir a vida que elas querem ter, baseado na pessoa que elas querem ser, na pessoa que elas se querem transformar. Sim? Portanto, deves imaginar que eu tenho a melhor profissão do mundo. É uma profissão que me traz muita realização, que me traz muito prazer. Na verdade, eu sinto que raramente trabalho, porque eu faço aquilo que eu gosto. Isto praticamente nem sinto esta profissão como um trabalho a sério, não é? Embora ocupe muitas horas do meu dia, mas eu costumo dizer que eu me ocupo sobretudo do meu hobby. E do meu hobby, que é então o autoconhecimento, que é o conhecimento, e que é ajudar outras pessoas. É aquilo que me realiza, é aquilo que faz sentido para mim, é aquilo que tem a ver com a minha missão, com o meu sentido e propósito. E a razão pela qual eu estou a gravar este vídeo é porque, se tu te identificaste com alguma das coisas que eu disse no início, eu não te estava a descrever a ti, eu estava a descrever como é que eu era há alguns anos atrás. Sim? Eu era uma pessoa tímida, muito introvertido, com muitos medos, muito medo de ficar sozinho, muito medo de ser abandonado, muito medo de ser traído. Fui várias vezes humilhado e dentro de mim havia um certo sentimento de raiva, sabes, que vinha muito da injustiça. Eu sentia que a vida não era justa, porque eu me esforçava demasiado e não conseguia alcançar os resultados que eu gostaria de alcançar. E para mim isso era muito difícil lidar com isso. Não é? Então isso causava-me estados emocionais absolutamente destrutivos, né? Autodestrutivos, e destrutivos das minhas relações, destrutivos das minhas atividades. Não é? Eu não conseguia concentrar-me, não conseguia focar-me, não conseguia ter clareza de qualquer que era o caminho para eu alcançar os meus objetivos e para eu viver com tranquilidade, para viver então reconciliado comigo próprio, que eu acho que era essa a grande dificuldade. Sim? Então, durante muitos anos eu fui assim, tive diagnóstico de depressão, de transtorno de personalidade, fiz uma série de tratamentos e aquilo parecia que não estava a resultar, até que algum dia alguém me disse, pá, tu não tens nada, tu não tens doença nenhuma, tu só tens que aprender a lidar contigo próprio e com as coisas em que te meteste, não é? Sim, isso para mim fez toda a diferença. No início foi assim um bocado chocante, tipo, como assim? Como os outros não são culpados? Como assim? Né? Então foi um bocado chocante, mas depois começou a fazer sentido, sobretudo quando eu compreendi a relação de causa e efeito entre as minhas escolhas e aquilo que eu estava a viver. Então eu compreendi que, com este estado de poucos recursos emocionais, não é? Com esta crença de insuficiência, com este medo de não ser suficientemente bom, de não ser suficientemente capaz, se calhar de até nem ser suficientemente bom ou merecedor de ser amado, levava-me a um complexo de inferioridade. Eu achava que era inferior às outras pessoas, então tinha que me esforçar demasiado. Então, muito perfeccionismo, muito esforço, muito medo da rejeição, muito medo do abandono. E sim, então, muitas vezes, então, quando as coisas não corriam bem à primeira, eu sentia que aquilo era injusto, sentia que estava a falhar, e então ali num ciclo de sentimentos e de sensações e de emoções que me retiravam completamente o poder de ver com clareza as situações tal como elas eram. Sim? E por isso talvez tu te identifiques com este padrão. Eu estou-te a falar sobre isto porque eu tenho ajudado muitas pessoas que estão precisamente neste estado. E quando nós estamos neste estado, no fundo, nós sentimos-nos como que dentro de um poço, de onde é muito difícil de sair. E
e eu vou-me atirar para dentro desse poço contigo, porque eu sei sair daí, não é? Eu sei o caminho para sair desse buraco. E o caminho tem que passar pelo autoconhecimento, tem que passar por uma transformação pessoal e uma transformação ao nível do pensamento e também da forma como nós lidamos com as nossas emoções e com os nossos estados emocionais. Sim? É por isso que então eu concordo com aquela pessoa que me disse, com aquele médico que me disse que eu não tinha nada, só tinha que aprender a lidar comigo próprio e com as coisas em que tanto me tinha metido. Porque a verdade é que quando eu tinha esta dificuldade de ser abandonado, eu tinha este medo de ser abandonado, este medo de ficar sozinho, não é? Eu fui ouvindo muitos palpites de muitas pessoas, fui fazendo o que esta dizia, o que aquela dizia e o que a outra dizia, e entretanto eu fazia o que toda a gente dizia, menos aquilo que eu sentia que deveria ser feito, não é? Então eu acabei por me afastar muito de mim próprio, daquilo que eu próprio sou, daquilo que é a minha identidade, daquilo que é a minha personalidade, daquilo que é a minha intimidade comigo mesmo. E quando dei conta, estava muito sozinho, de facto, tinha sido abandonado, de facto, tinha sido humilhado, de facto, passei por coisas na vida verdadeiramente humilhantes. Sim, e tudo aquilo era muito injusto e, portanto, se eu não controlasse esses estados emocionais, se eu não fosse capaz de aprender a lidar com estes estados emocionais, eu provavelmente teria ficado nesse buraco para toda a minha vida. Não haveria nenhuma terapia, nenhum tratamento, nada que me pudesse ajudar, nenhuma magia que me pudesse ajudar. Assim. Durante muitos anos eu procurei externamente pessoas que me ajudassem, terapeutas, psicólogos, até cenas de bruxarias e de magias, até recorrer, não é? Porque procurava uma solução fora de mim. Mas, então, algum dia eu percebi que a solução tinha que vir de dentro de mim. A solução tinha que vir do meu amor próprio, tinha que vir do meu autoconceito, eu tinha que me reconstruir, porque, na verdade, eu não gostava daquilo que eu era, não é? Eu não gostava daquilo que eu estava a fazer, eu não gostava daquilo que eu estava a produzir, eu não gostava da forma como eu estava a viver. Porque eu fui ouvindo palpites e fui tentando agradar a toda a gente, não é? Não querendo dizer que não a ninguém, que eu estava a estar com este medo de ser abandonado. E tipo, houve um momento em que eu percebi que aquilo não fazia nenhum sentido para mim, não é? Então eu precisei de me resgatar, de ser o herói da minha própria vida, não é? Há uma frase, aliás, que faz muita diferença para mim, que é "At the end we'll be alone and nobody will coming to save you", não é? Uma frase em inglês que na prática quer dizer no fim tu vais estar sozinho, ninguém te vai salvar, não é? Então é preciso que tu sejas o teu próprio herói e foi isso que eu aprendi e é isso que eu quero partilhar contigo neste vídeo, não é? Qual é o passo a passo para que tu possas assumir esse heroísmo e de salvares a tua própria vida. Sim? Não podes ficar à espera que alguém te venha salvar. Não há um tratamento miraculoso, não há uma pílula mágica, não há nenhuma magia, nenhum feitiço, nenhum comprimido, nenhuma conversa, nenhuma pessoa, nenhuma relação, ninguém, nenhum amigo, ninguém te pode salvar. Sim? Tens que te salvar a ti próprio. E esta é a primeira grande transformação. Esta é a primeira grande viragem. É que tu tens que aprender a encontrar a motivação intrínseca. Aprender a encontrar a motivação dentro de ti mesmo. Aquilo que realmente é importante para ti. Que pode ser, normalmente é, diferente daquilo que é importante para o teu parceiro ou para a tua parceira. Ou para os teus amigos, ou para os teus colegas, ou para a tua família, não é? Tu tens um ponto de vista diferente. No coaching chamamos de uma posição perceptual diferente das outras pessoas. Por isso não estejas à espera de ser compreendido pelos outros. O grande problema não é tu não seres compreendido pelos outros. O grande problema é tu não te compreenderes a ti próprio, não é? Portanto, quando nós estamos à espera que esta compreensão venha externamente, venha de fora, é muito difícil, porque a não ser que tenhas um tiro de sorte muito grande, isso provavelmente nunca vai acontecer. Até porque nos estados emocionais em que nós nos colocamos, quando achamos que não somos suficientemente bons, que não somos suficientemente capazes, nós também, na verdade, tornamos-nos um bocado insuportáveis para os outros. Portanto, mesmo que apareça o tal Santo Salvador, que eu tenho dúvidas que apareça, mas mesmo que ele aparecesse, ele ia ter dificuldades em suportar esses estados de humor, não é? Que muitas vezes também são caracterizados por muitas flutuações de humor, muita imprevisibilidade, não é? Então as relações acabam por ficar muito caóticas. E por isso, para que nós possamos estar bem com outras pessoas, é preciso que nós possamos
avançar então para o segundo passo deste método que eu estou a propor, que é depois de encontrar a motivação intrínseca, aquilo que é verdadeiramente importante para ti, tu tens que aprender a bastar-te a ti próprio. Tens que aprender a ter intimidade contigo mesmo, a ser o melhor amigo de ti próprio. E isso implica ter um diálogo interior positivo. Eu lembro-me que durante muitos anos eu tinha um discurso muito autocrítico, sempre, todo dia e toda a noite. Às vezes acordava sobressaltado com os erros que tinha cometido, com as falhas que tinha feito, com as coisas em que eu era imperfeito, com as coisas em que eu não era capaz. E eu valorizava imenso as minhas fraquezas e as minhas vulnerabilidades e os meus medos, e nunca tinha prestado atenção àquilo que eram as minhas forças, aquilo que eram as características mais positivas da minha personalidade. Por isso é preciso encontrar esta intimidade, e esta intimidade é interior, é comigo mesmo, Eu tenho que aprender a ser o melhor amigo de mim próprio. Eu tenho-me apercebido que, tal como eu, muitas pessoas que chegam às minhas sessões, têm um discurso interno completamente destrutivo, Tipo, de certeza que não seriam amigas, não seriam capazes de suportar um relacionamento com alguém que lhes dissesse aquilo que elas próprias dizem a si mesmas. Eu confesso, eu hoje eu não sei como é que eu fui capaz de suportar as coisas que eu disse a mim próprio, as coisas que eu exigi de mim próprio. Sim? Sempre um discurso muito autocrítico, muito negro, muito orientado para a culpa. Sentia-me muito culpado, sentia-me envergonhado. É claro que isto naturalmente me trazia um estado de menos recursos, Porque se eu tinha tantas culpas, se eu tinha falhado tantas vezes, então como é que eu podia confiar em mim mesmo, Então como é que eu podia desenvolver uma intimidade comigo próprio? Como é que eu podia ficar bem com o silêncio? Como é que eu podia ficar bem internamente? E a questão é esta: enquanto nós não estivermos bem connosco próprios, nós não estamos bem para nos relacionarmos com ninguém, Há uma frase muito gira que é atribuída ao Jô Soares, que é um locutor brasileiro, um apresentador brasileiro, que diz que a melhor maneira de ser feliz com alguém é aprender a ser feliz sozinho, porque aí a questão do relacionamento vai ser uma questão de escolha e não vai ser uma questão de necessidade, Porque a verdade é que quando nos falta esta intimidade, nos falta este amor próprio, nos falta esta autocompreensão, nós vamos aos relacionamentos dos outros tentar sugar isso, tentar exigir isso do outro, E depois achamos que o outro não nos compreende, o outro não nos aceita, o outro nos critica, o outro, E porque é que nós ficamos tantas vezes em relacionamentos tóxicos e em relacionamentos que não nos dão poder, mas só nos tiram então as poucas energias que nós temos? Porque é aquilo que nós conhecemos, Muitas vezes nós ficamos com relacionamentos tóxicos porque aquelas pessoas são para nós aquilo que nós próprios somos para nós. Então, sim, é um universo semelhante atrai semelhante, Ou seja, nós acabamos por atrair aquilo que nós próprios somos. Portanto, esta intimidade tem que ser este segundo passo. É a partir daí que se pode reconstruir o autoconceito, se pode reconstruir então a autoimagem, se pode reconstruir a tua personalidade, e sim, tu podes começar a ser quem tu queres ser e quem tu gostas de ser ou quem tu gostarias de ser, sem medo da culpa, sem medo do julgamento, sem medo da rejeição, sem medo do abandono. Sim, temos que aprender a bastar-nos a nós próprios. Este é o grande segundo passo. O terceiro passo também é mágico, é quando tu encontras a tua paixão, ou quando tu começas a valorizar a tua paixão. Sim? Eu não sei se a tua paixão é ajudar outras pessoas, se é pintar, se é fazer decoração, se é trabalhar com crianças, trabalhar com idosos. Eu não sei, mas eu sei que tu sentes a vontade de fazer a diferença na vida de alguém. É natural que nós sintamos isso. E isso pode ter um valor para a vida de alguém. Então, o que é mágico é quando nós conseguimos encontrar aquilo que a nós nos faz sentido, que é importante para nós, quando isso tem um valor para outras pessoas e quando nós gostamos de fazer isso. Então, quando nós juntamos estas três coisas, nós entramos então num ciclo que chamamos a tripla convergência. Encontramos a nossa missão, encontramos o nosso propósito. A vida começa a ter um sentido. Sim, então... Sim, começamos a vencer o cansaço, começamos a vencer a procrastinação, começamos a vencer a inércia e começamos a fazer acontecer. Porque, como eu te dizia no início, eu não sinto que eu estou a trabalhar. Neste momento isto faz parte do meu trabalho, mas eu não sinto que estou a trabalhar, eu estou a partilhar contigo. Isto para mim é fantástico. Eu tenho
esta possibilidade de partilhar contigo aquilo que eu aprendi, e isso pode fazer uma diferença. Eu sei que vai fazer uma diferença na tua vida, como tem feito na vida de literalmente centenas de pessoas que me têm escutado, não é? E sobretudo as pessoas que estão mais próximas de mim nos meus cursos, não é? Eu sinto esta transformação, eu vejo-a acontecer nas minhas mãos, em frente aos meus olhos, eu vejo esta mutação, esta transmutação, esta transformação que as pessoas vão tendo, e isto é absolutamente mágico. Eu adoro fazer isto, não é? Isto é que me inspira, isto é o meu propósito, isto é a minha paixão. É óbvio que a minha vida tem este sentido. Então, quando tu fazes estes 3 passos, primeiro a motivação intrínseca, depois desenvolver a intimidade contigo mesmo, depois encontrar aquilo que são as tuas verdadeiras paixões, o teu propósito, a tua missão, é muito mais fácil tu começares a superar-te, é muito mais fácil tu começares a transcender os teus próprios limites, não é? A criar oportunidades, a encontrar novas oportunidades, a encontrar novas formas de estar, a encontrar novas formas de ser, a encontrar novas coisas para fazer, a encontrar novas parcerias, a encontrar novas propostas orientadas ao teu próprio crescimento, mas que podem ter um benefício na vida de outras pessoas. E com isto os resultados começam a aparecer. E quanto mais os resultados são nítidos, quanto mais os resultados são visíveis, mais tu confias em ti mesmo. E quanto mais tu confias em ti mesmo, mais seguro tu te sentes de ti próprio. Maior é a clareza, maior é a tua disponibilidade mental para te aceitares a ti mesmo. Sim? O que é normal? É que nós, não nos conhecendo a nós próprios, nós nos sintamos muito culpados por tudo aquilo que corre mal na nossa vida. E corre tão mal, aliás, e valorizamos tanto o que corre mal, que raramente temos a capacidade de ver aquilo que corre bem. E não trazemos essa energia positiva daquilo que está a correr bem. Não é? E isso, na verdade, tem a ver com feridas emocionais do nosso passado, tem a ver com questões do nosso processo de crescimento, com a nossa primeira aprendizagem de vida. A questão aqui não é que a vida é dura, a questão aqui é que nós não sabemos viver, não é? Há um ditado que diz que a vida pode ser muito dura, sobretudo para quem é mole, não é? E sim, às vezes a vida pode ser dura connosco quando nós somos moles demais, quando nós temos... E porquê é que somos moles demais? Temos medo de ser abandonados, temos medo de ser rejeitados, temos medo de ser humilhados, temos medo de ser traídos, temos medo da injustiça. E se nós temos medo disso é porque se calhar já sentimos em algum momento do nosso passado essas emoções, não? Esses sentimentos. Nós já conhecemos isso, então temos medo que o futuro traga mais daquilo que nós tivemos no passado. E embora a gente queira bloquear e trancar o passado lá num cofre bem fechado, tipo esquecido, não é? E bloqueado para que não se possa voltar a repetir, a verdade é que aquele medo está sempre presente, está sempre consistentemente a influenciar a tua percepção, está sempre constantemente a influenciar a forma como tu vês o mundo e naturalmente que vai influenciar a forma como tu fazes escolhas e como tu escolhes, não é? E é por isso que tu tantas vezes abdicas de ser quem tu próprio és para tentar agradar a outras pessoas, não é? Por teres medo de voltar a ser abandonado, porque tu aprendeste alguns no passado que tu tinhas que te esforçar mais para agradar a alguém, mas se calhar esforçaste por agradar alguém que não se agrada a si próprio. Esforçaste para agradar alguém que não se deixa agradar com nada. E é muitas vezes por isso que nós desenvolvemos este hiperperfeccionismo, não é? Queremos que tudo seja perfeito, não é? Porquê? Porque é a tentativa para evitar a crítica, para evitar o julgamento, para evitar o falhanço. Porque eu não posso falhar, porque se eu falhar aquela pessoa não vai gostar de mim. Se não gostar de mim, então se calhar eu até me vou sentir culpado, porque sou eu que não sou suficientemente bom para aquela pessoa gostar de mim. Eu não sou suficientemente bom para ser amado. Sim? É um bocadinho este ciclo que muitos de nós vivemos, porque se eu não sou suficientemente bom para ser amado, então eu sou inferior às outras pessoas, porque as outras pessoas são amadas. Então se calhar eu não mereço ser feliz, as outras pessoas são felizes, mas eu não mereço. Apresenta também este mecanismo da comparação, não é? Que nos leva sempre a mantermos-nos neste estado de inferioridade. E é preciso nós quebrarmos este ciclo, sim? Então, na verdade, aquilo que eu tenho para te falar hoje é de um processo de desenvolvimento ou de transformação pessoal que eu criei, que te permite quebrar este ciclo, que te permite reconstruir, não é? Orientado então naqueles 4 passos: a motivação intrínseca, o amor próprio,
a inspiração e a superação. Sim? Este processo é um processo de 10 semanas, no qual tu vais aprender muitas formas novas de perceber o mundo, vais aprender a identificar-te a ti próprio, vais aprender a relacionar-te melhor contigo mesmo, vais aprender a compreender-te, sim? Tu não podes esperar ser compreendido pelos outros quando tu próprio não te compreendes, não é? E vais aprender também a ser muito mais objetivo, muito mais orientado a resultados-chave, muito mais orientado a questões práticas, muito mais orientado àquilo que de facto pode fazer a diferença e pode ser transformador na tua vida. Sim? E isto é possível. Nós temos feito isso. Não é? Nós temos feito isso através deste processo que é a essência de herói. A essência de herói é um processo que já vai para a 9ª edição e então vamos nos superando a nós próprios, não é? Porque a própria essência vai fazendo este ciclo de superação contínua, não é? Então já passaram várias dezenas de pessoas por este processo e os resultados são absolutamente transformadores. Há pessoas que dizem coisas tão lindas. Falar nisso, vamos ver aqui o que a Flora disse do processo. Eu era extremamente insegura. Extremamente. Eu precisava sempre da opinião da outra pessoa, porque eu não confiava na minha própria opinião. Sim, a necessidade da validação. Sim, e tão insegura porque eu não era segura de que se as coisas eram boas para mim. Eu não era segura mesmo de uma escolha. Eu não me sentia segura nem das escolhas que fazia. Exato. E agora, Flora? Agora é diferente, porque a diferença é que eu aprendi a conhecer-me. Eu, na essência, aprendi, eu reencontrei-me. Sim, mas a forma da dependência emocional, no meu caso, foi passar pela essência, foi fazer esse processo de autoconhecimento que a essência me trouxe. O conhecer-me, este aprender a confiar em mim, a perceber que posso assumir o controle da minha vida, ter liberdade, viver em confiança em quem eu sou. E só o autoconhecimento é que me pode trazer esta compreensão para ter esta transformação, porque eu falo em essência porque foi essencial este conhecimento que tu transmitiste através da essência para poder chegar até aqui, onde eu trabalhei a autocompaixão comigo mesma, a minha autoanálise, o meu amor próprio. Eu percebi que gostava tanto de abraçar as pessoas. Eu sempre que via alguém eu abraçava, mas eu não me sabia abraçar, eu não me abraçava. E eu aprendi a acolher-me, aprendi a escutar-me, a entender-me, aprendi a cuidar de mim. Como eu cuidava dos outros, eu agora também cuido de mim. Exatamente. Agora eu aprendi na essência, e na essência também aprendi aquilo que eu falo para mim mesma. Aquilo que eu falava comigo antes da essência, aquilo que eu falo agora, os meus diálogos, as reuniões, os meus encontros comigo mesma, completamente diferente. É por isso que eu falo da essência com esta paixão, com este carinho, porque eu com a essência eu aprendi a viver. E é difícil para mim falar da minha liberdade emocional, desta minha responsabilidade emocional que eu tenho sobre mim agora, sem não falando na essência. Eu quando cheguei às gaivotas, eu era uma gaivota de asa quebrada, as 2 quebradas mesmo. E agora não. E só mandar agora um beijinho para as gaivotas, porque eu com elas, nas gaivotas nós criamos vínculos que curam. Vínculos que curam. Em vez daqueles vínculos que me feriam, que eu conhecia. Eu tinha vínculos que me feriam. Nas gaivotas eu tenho vínculos, nós criamos vínculos que curam. Só que eu sentia-me sozinha. E aqui, não se está sozinho. Não estás sozinha. E isso é tão confortável. É tão bom.
sim, isto aconteceu com a vida da Flora, não é? Quando eu a encontrei, ela estava numa fase muito diferente, não tinha este sorriso que tem agora, não respirava esta boa energia, esta tranquilidade, esta paz interior que ela transparece agora. Sim. Outra pessoa que eu conheci também há vários anos e que foi difícil, mas que depois passou por este processo de essência e foi aí que as coisas começaram a transformar de facto, foi a Lourdes. A Lourdes venceu a procrastinação e começou a fazer acontecer as mudanças que ela queria na vida dela. Assim, fica para ver o que disse a Lourdes. Olá, eu sou a Lourdes, tenho 53 anos. O que é que a essência mudou em mim? Principalmente na procrastinação. Eu, com a minha crença da insuficiência, achava que não fazia as coisas porque não era suficientemente boa, então era mais fácil não fazer. E por isso, com os métodos ensinados pelo Emanuel e com algumas técnicas de coaching, eu fui capaz de vencer em várias situações essa procrastinação. E podem crer que isso deu-me uma leveza enorme, aquela satisfação de poder ter cumprido, ter vencido. Isso aumenta a nossa confiança, a nossa autoestima, aquela sensação de ok, eu consegui, eu fui capaz, prontos. E essa sim foi a maior vitória que eu consegui na essência. Outra que eu visível também, eu moro com os meus familiares e trabalhamos juntos, e por isso, como devem imaginar, isso viver 24 horas sobre 24 horas cria alguma tensão, e eu tinha alguns conflitos, prontos, e agora eu aprendi a não reagir, a evitar esses conflitos. Qual é que eu prefiro? É estar bem ou estar em reagir? O que é que eu prefiro? Ser responsável pelas minhas ações ou culpar os outros? Quero ser responsável pelas minhas ações. Eu quero ser líder da minha vida. E por isso eu agradeço ao Emanuel todo este percurso, toda esta oportunidade de descobrir, desta descoberta, de ter descoberto o melhor de mim, e esse acho que foi o melhor e o maior investimento que eu fiz. É o melhor investimento que se pode fazer em nós próprios, é investir no nosso bem-estar pessoal, na nossa felicidade e na nossa descoberta de nós enquanto pessoa, e podermos ser o melhor para os outros, podermos com isso também podermos ajudar outras pessoas. E podem estar certos que ser uma gaivota é uma honra, é uma felicidade. Boa! Sim, a Lourdes é um verdadeiro anjo da guarda, assim, uma pessoa que vale muito a pena conhecer. Sim? Então, sim, estas pessoas passaram por este processo, não é? Este processo da essência, que entanto se tem reinventado a si próprio. Não é? E sim, cada vez está mais eficaz, cada vez está mais efetivo, cada vez está mais aprofundado. Isto é alguma coisa prática, alguma coisa observável, sim. Isto tem estado a ser observado através de inquéritos da própria psicologia que têm estado a ser aplicados pela Anabela Couto, que é a nossa diretora pedagógica, e tentado monitorizar então estes resultados para otimizarmos cada vez mais estes processos para fazer ainda mais diferença na vida de outras pessoas, sim. Mas há uma pessoa que eu te queria mostrar agora o que ela diz, porque é uma pessoa que teve uma transformação absolutamente brutal, não é? Entrou assim numa fase muito reativa, não é? Nós dizemos até internamente que era tipo quase que parecia um bicho, ela própria diz isso, não é? Parecia um bicho muito hiperreativa, muito tempestiva, não é? E é Cristiana. Fica para ver então este vídeo sobre a Cristiana, para ver as transformações que a essência trouxe na vida dela. Eu era uma pessoa que achava que não tinha valor, achava que ninguém gostava de mim, então aceitava migalhas da atenção dos outros, e com isso só consegui ter relacionamentos tóxicos, mesmo não só amorosos, mas mesmo em termos familiares e de trabalho. Eu tinha alguns relacionamentos tóxicos, mas comecei a perceber
que o elemento tóxico era eu, porque eu não me amava o suficiente, eu não me respeitava. Então, se eu não me respeito, como é que as outras pessoas me vão respeitar, não é? Se eu não respeito os meus valores, os meus princípios, como é que os outros o vão fazer? Não podem. Eu percebi que tinha de me nutrir disso, tinha de me amar, tinha de me respeitar, mas depois é muito fácil as pessoas dizerem tens que te amar, tens que te respeitar, tens que ter amor próprio, mas como é que isso se faz, não é? Porque falar é fácil, depois fazer não. E na essência adquiri ferramentas que me permitiram saber precisamente o que era o amor próprio, o que é que eu tinha de fazer para conseguir esse amor próprio. E então, durante quanto tempo é que estiveste a fazer a Essência? Essência foram 6 semanas, mas 6 semanas que equivaleram a todos os anos de psicólogos e psiquiatras e todas as outras terapias que eu fiz. Porque a Essência permitiu-me perceber de forma lógica como é que as coisas funcionavam. E as coisas só funcionam, o amor próprio só se adquire através de autoconhecimento. E através do autoconhecimento, quanto mais me fui conhecendo, mais me fui aceitando, mais me fui tolerando e mais me fui respeitando. E noto que quanto mais faço isso comigo, mais consigo dar aos outros e mais recebo. É um ciclo muito positivo, porque eu amo-me, consigo amar, consigo dar esse amor a outras pessoas e recebo em troca esse amor. Entraste na frequência da abundância, do amor e da abundância. Na frequência da abundância. E eu estava a vibrar na escassez, não é? Exatamente. No medo. No medo. O medo de ficar sozinha. O medo de ficar sozinha, sim, e com isso aceitar determinadas coisas. Nomeadamente aceitar relacionamentos tóxicos. Relacionamentos tóxicos, porque achava que pronto. Que não merecias melhor. Não mereço melhor, pronto, isto chega, porque eu estou a crescer, estou-me a nutrir, estou-me a amar, estou a aprender a sair sozinha, a passear sozinha, a fazer as minhas coisas sozinha, encher-me de conhecimento, e está a ser duro, está sozinha, está, mas um dia vai valer a pena. E valeu muito a pena, porque hoje em dia é-me indiferente aquilo que os outros pensam de mim, claro que importa sempre, não é? Os nossos amigos, a nossa família, nós gostamos que as pessoas gostem de nós e que pensem bem de nós, não é? Mas eu tenho noção do meu valor e daquilo que represento para mim. Depois da Essência, sinto-me uma pessoa muito feliz, muito realizada, muito de bem comigo mesma. Sinto-me em paz, sinto a minha alma em paz. Sinto que se me acontecer alguma coisa, não vou parar ao poço onde já estive. Não, isso nunca mais. Porque já tenho ferramentas para, quando sinto que me estou a aproximar, já conseguir não chegar lá. Adquiri também, acho que, inteligência emocional, na Essência, não é? Que era coisa que me faltava, era saber gerir os sentimentos, andavam ali os sentimentos todos, tudo muito confuso, como disseste há pouco, e é verdade, cheguei a pensar que estava louca, isto não é normal, eu num dia quero uma coisa, no outro dia quero outra, e eu estou completamente louca, e afinal não estou nada louca, está tudo bem comigo. Estou perfeitamente normal. E eu conheci uma pessoa fantástica, com quem tenho um relacionamento, acho que melhor era impossível, com quem sinto uma grande paz, confiança, e antigamente eu era aquele tipo de pessoa que sempre que conhecia alguém tinha que pôr defeitos, acho que me boicotava, no sentido de eu queria, mas ao mesmo tempo não queria porque tinha medo. Agora não, já não faço isso e consigo ter um relacionamento com o meu namorado quase perfeito. A perfeição não há, mas uma coisa muito calma, muito tranquila, muito na base da confiança, muito no respeito. Eu não sabia o que era isso, porque para mim um relacionamento tóxico era normal. As discussões eram normais, a falta de respeito às vezes era normal, o aceitar migalhas era normal. E afinal, nada disso era normal. E agora consigo ter um relacionamento muito bom, muito equilibrado, mas foi graças à Essência. Então, tenho muitos, até colegas de trabalho, que me dizem, as minhas colegas, estás mais calma, estás mais serena, nada te estressa, parece que estás nas nuvens. E sim, ando. Nem no trânsito, eu me chateava imenso no trânsito agora, nem porque aceito as coisas como são e as pessoas como são. Sim. Sem julgamentos. Que até foram as pessoas
mais importantes e que mais contribuíram para isso. Foste tu e as gaivotas, não é? Porque todas juntas podemos partilhar umas com as outras coisas da nossa vida, não é? E o curioso é que eu achava que era única em determinadas situações, e quando comecei a falar no grupo e outras pessoas começaram a dizer que também passavam por isso, eu fiquei muito admirada, do tipo, mas também passas por isso? Eu pensei que era só eu. E é muito bom partilhar e saber que há pessoas que têm as mesmas dores que nós e entendem o que dizemos. E é muito bom estar num grupo que é uma família, para mim é uma família, de pessoas que entendem perfeitamente a minha linguagem. Isso é único, é muito bom. Sem julgamentos, sem críticas, aceitam-me plenamente como sou. E acho que isso contribuiu muito para eu me aceitar. Foi o facto de também dessas pessoas me aceitarem e eu perceber que afinal não havia nada de errado comigo. Sim, inspiradora também a Cristiana, não é? Sim. Mas foram muitas mais. Então, estas pessoas constituem agora um grupo de pessoas especiais, claro está, não é? Pessoas transformadas, que são as gaivotas, sim, que passaram por este processo da essência de herói, mas que agora se mantêm juntas e estão a dinamizar uma série de iniciativas como yoga, meditação, ginástica, assim, aulas de culinária, workshops de culinária. São iniciativas da própria comunidade, iniciativas que a própria comunidade está a organizar de uma forma gratuita, espontânea, voluntária, para trocarmos experiências, para estarmos juntos, e no fundo são absolutamente desculpas para estarmos em conjunto e para vencermos a solidão e o isolamento em que muitos estamos voltados, não é? Então, com base neste modelo de relacionamento que nós criamos nas gaivotas e na essência, que é isento de julgamento, isento de culpa, isento de crítica, isento de palpite, de soluções fáceis e isso, não é? Nós aprendemos a escutar o outro, aprendemos a ouvir o outro para o compreender empaticamente, para ser compassivo com o outro e não para responder, não é? Porque muitas vezes nós somos ouvidos, mas não somos sequer escutados, porque a pessoa não está de facto preocupada com aquilo que nós vamos dizer, está preocupada com aquilo que nos vai dizer a seguir. E nas gaivotas não temos esta preocupação, nós não temos que dizer nada, nós só temos que te sentir, só temos que te acolher. E é por isso que este processo também cria um novo modelo de relacionamentos, uma nova forma de se relacionar. E a pessoa que passa por esta experiência da essência de herói aprende a modelar um novo tipo de relacionamentos que depois pode levar para os seus familiares, para os seus relacionamentos afetivos, para os namorados, maridos e esposas, também para os colegas de trabalho, e as coisas todas começam a mudar, as relações começam a mudar, a vida começa a mudar, sim? Parece magia, eu sei, sim, mas é verdade, isto está a acontecer. E não há nenhuma magia, não há nenhum dogma, não há aqui nenhuma coisa estranha, assim, é tudo absolutamente pelo autoconhecimento, pela autocompreensão. Sim? Nós aprendemos a identificar quais são as causas de determinados tipos de comportamentos, sem culpa, a desenvolver autocompaixão, a desenvolver autoempatia, a desenvolver o verdadeiro amor próprio, a desenvolver a autoconfiança. Sim, com base nisto também vamos trocando experiências com outras pessoas, vamos nos sentindo acompanhadas, vamos nos sentir apoiadas, vamos sentir que pertencemos a esta nova família. Sim, e com base neste novo sentimento de pertença, sim, nós podemos fazer muita diferença, quer nas nossas famílias reais, não é? Do nosso dia a dia, na família onde nós vivemos e com as pessoas com quem vivemos. Essa diferença vai aparecer porque é uma diferença que vem de dentro de ti, não é? Esta mudança que tu procuras é uma porta que só se abre por dentro, então nós precisamos de fazer esta mudança por dentro. Sim? Então sim, o processo da essência de herói é um processo de 10 semanas, funciona 100% online, tem aulas que estão gravadas para tu teres acesso a novos conhecimentos, e a novas perspectivas, e a novas formas de pensar. Há também alguma literatura recomendada, mas pouca. Depois há muitos exercícios práticos que vamos te aconselhar a fazer, quer sejam exercícios de autorreflexão, quer sejam meditações, as reprogramações mentais, as afirmações, sim? Organizadas na sequência certa para produzir esta transformação interior. Sim? Desde o momento em que tu descobres então o que é o verdadeiro bem-estar,
do momento em que tu descobres o que é que de facto te faz feliz, em que tu eliminas aquilo que te causa infelicidade, as causas de infelicidade. E muitas vezes as causas de infelicidade têm a ver com crenças que são limitantes, tais crenças de que eu não sou capaz, de que eu não sou suficientemente bom, que eu não sou suficientemente merecedor, sim? E quando tu te libertares destas crenças, vais automaticamente empoderar-te, vais começar a acreditar mais em ti próprio. Sim, nem te vais lembrar mais desse complexo de inferioridade que tu escondes tantas vezes dentro de ti, que já te meteu em tantos sarilhos, não é? Sim? Então vais-te reconstruir. E quando tu te reconstruires, vais aprender a valorizar aquilo que são os teus desejos, aquilo que são as tuas necessidades fundamentais. Vais aprender a resgatar os teus sonhos, a pô-los em prática. E vais pôr em prática os teus sonhos baseado naquilo que são as tuas forças de caráter, sim? Que são únicas. Ninguém mais é como tu. E tu tens valor e vamos aprender a valorizar isso. E quando aprenderes a valorizar isso, vais descobrir o teu propósito. Vais descobrir a missão da tua vida. Vais começar a viver com sentido. A vida vai começar a ter um verdadeiro significado. E naturalmente vais começar a comunicar melhor com as outras pessoas. Vais aprender a modelar outro tipo de relacionamentos, mais baseados na empatia, sim? Já não vais ficar à espera do afeto de alguém que se calhar nem sequer é afetivo. Não vais aceitar migalhas, tu mereces um prato cheio, sim? Não vais aceitar migalhas, tu não és uma galinha. Vais merecer um prato cheio de afeto, um prato cheio de sucesso, um prato cheio de autoconfiança, de autoestima, de amor próprio, de vitalidade, de realização. Tu mereces esse prato cheio, sim? Depois sim, depois aprender a superar-te, depois quando começarem a aparecer os primeiros resultados práticos, nas primeiras semanas já começam a aparecer os primeiros resultados práticos, então cada vez que há um resultado positivo, vamos aprender a celebrar estas coisas positivas e sim, a motivação vai ser cada vez maior, a tua energia vai ser cada vez maior, a tua autoconfiança vai ser crescente e tu vais crescer em autoconfiança, vais crescer em amor próprio, sim? E vais-te relacionar com as pessoas de igual para igual, não te vais inferiorizar a ninguém, não mais, não é preciso que tu te inferiorizes a ninguém, sim? Então, como eu te estava a dizer, este processo é de 100% online, funciona através de uma plataforma própria da Meta.pt, que tu podes ter acesso, quer da televisão, do smartphone, do computador, do tablet, onde quer que tu estejas. Há os manuais de todos estes ensinamentos e também os cadernos de exercícios para tu poderes fazer então estas práticas. Há os áudios para te acompanhar nas meditações, nas reprogramações mentais. Há as afirmações e há afirmações para diferentes horas do dia. Há afirmações para diferentes momentos do processo, sim? Então, dentro deste mega pacote da Essência de Herói, tens todas as ferramentas para que tu possas promover esta transformação. E além de tudo, o mais fantástico é que tu não vais ficar a fazer isso sozinho. Tu não vais fazer este processo sozinho. Tu vais ter a companhia de uma série de colegas da tua turma que vão fazer contigo, com quem tu vais interagir todas as semanas. Tu vais ter a oportunidade para conversar com uma pessoa diferente. Além disso, todas as semanas também vens a uma sessão de mentoria para tirar dúvidas, sim? Vais ter um facilitador ou uma facilitadora. Nesta próxima edição vai ser a facilitadora a Lourdes Amaral, que tu já conheceste há pouco, e a Flora Rocha, que tu também conheceste, não é? Elas vão ser as tuas facilitadoras ao longo deste processo, sob orientação especializada da nossa diretora pedagógica, que é a Anabela Couto, que é psicóloga, trabalhou 5 anos em consulta, é especialista em depressão e nos assuntos que têm a ver com a depressão. Ela sabe exatamente o que é uma depressão e o que é que não é uma depressão, porque às vezes nós pensamos que a depressão, nós chamamos de depressão a coisas que não são depressão, são só falta de autoconhecimento, sim? Então sim, vais ter a ajuda necessária do grupo, vais ter os conhecimentos, vais ter a interação com outras pessoas, vais ter a ajuda do grupo e depois vais fazer parte também desta mega família que são as gaivotas. Vais aprender então a relacionar-te de igual para igual com pessoas que te aceitam, com pessoas que te valorizam, com pessoas que te compreendem de facto, melhor do que o que tu te compreendes agora, sim? E que te aceitam tal como és, que te amam e que te aceitam tal como és, sim? Este processo é mágico,
estamos a mudar o mundo com ele, pessoa por pessoa, sim, porque a mudança começa dentro de cada um de nós. Não são os outros que têm que mudar, somos nós que temos que assumir essa responsabilidade. Cada um de nós tem que assumir essa responsabilidade. E é uma responsabilidade individual. Eu não posso querer que a minha família mude, que os meus colegas de trabalho mudem, que o meu mundo mude, se eu não sou capaz de mudar. Porque muitas vezes o maior problema não é o problema que eu estou a viver, é a forma como eu reajo a isso, não é? Então, eu tenho que aprender a ser assertivo e a reagir da forma certa. E isso só é possível quando tu tens os conhecimentos certos e quando te sentes suficientemente acompanhado. Sim? Outra coisa mágica que acontece é que nós estamos numa campanha proativa contra o sentimento de solidão. Nós queremos abater esse sentimento. Portanto, dentro das gaivotas, ninguém se vai sentir sozinho. Nós estamos permanentemente a gerar iniciativas novas. A própria comunidade está a criar iniciativas novas de meditação, de yoga, de ginástica, de leitura, de escrita, de culinária, sim, caminhadas. Vamos ter também os retiros especializados para o grupo das gaivotas e exclusivos para este grupo, para esta família, no fundo, não é? Que no fundo este retiro há de ser o ponto de encontro físico das pessoas, não é? Das pessoas desta família. Sim. E quem sabe também podemos fazer umas viagens, andamos aí com o sonho de fazer algumas viagens em conjunto, porque só se conhece de facto alguém quando viajamos juntos, não é? Então, sim, é uma nova forma de estar, é uma nova dimensão do ser, sim? E então até onde é que isto tudo te leva? Isto leva-te até tu descobrires quem tu de facto és, não é? É tu assumires quem tu de facto és, é tu assumires o teu valor, assumires o teu propósito, assumires a tua missão, começares a gostar de ti, gostares daquilo que produzes em ti. Tu podes ser a pessoa que queres ser, sim, e nunca vais estar sozinho, nunca vais ter medo de ser abandonado, nunca mais vais ter medo de ser rejeitado, nunca mais vais ter medo de ser humilhado, porque vais ter aqui uma família que te acolhe, aconteça o que acontecer. Sim? Eu sei que deves estar a pensar, mas esse processo vale muito, isso vai de facto mudar a minha vida inteira e se calhar eu não vou ter como alcançar isso financeiramente, não é? Sim, uma das coisas que eu sei e eu compreendo é que quando nós estamos nesses estados, não é? Que é quando como as gaivotas todas, ou praticamente todas entraram, nesses estados de menores recursos emocionais, nós muitas vezes também temos menos recursos financeiros, sim? Então, eu sei que este processo de transformação individual e pessoal vale mais de 5.000 euros. Eu sei disso, porque eu próprio gastei dezenas de milhares de euros em tratamentos, consultas, cursos, viagens, retiros. Sim, foram anos da minha vida em busca de uma solução. E essa solução agora está compilada em 10 semanas, porque vai ser entregue em apenas 10 semanas. Isso, quanto mais não seja pelo tempo que vais poupar, não é? E pelo sofrimento que tu vais poupar, é urgente tu fazeres isso quanto antes. Então, quanto mais não seja também pelo tempo que vais poupar, pelos dissabores que vais poupar, podia valer muito mais do que essas dezenas de milhares de euros que eu despendi para resolver estas questões comigo mesmo, não é? Mas sim, tu vais pagar apenas uma fração disso. Nós, nesta edição, ainda estamos a fazer a campanha anti-pandemónio, não é? Porque depois da pandemia vem o pandemónio. Então, nós estamos a fazer esta campanha anti-pandemónio. Estamos a praticar aqui um valor muito especial, de apenas 597 euros, o pacote inteiro das 10 semanas de transformação, de todas as ferramentas, todas as meditações, todas as afirmações, todas as reprogramações mentais, todas as aulas, com acesso vitalício. Sim, tu vais sempre, durante a vida toda, poder voltar a poder ver todos aqueles conhecimentos. E se houver alguma alteração no futuro neste processo da essência de herói, neste curso de transformação da essência de herói, tu vais receber as atualizações. Portanto, este é um processo, é uma mudança para toda a vida e eu quero que este conhecimento e estas ferramentas estejam disponíveis para toda a tua vida. Sim? Da mesma forma que quando se entra no grupo das gaivotas também é uma entrada vitalícia, também não se deixa de ser gaivota, não é? Depois de ter passado por esta experiência, ninguém fica indiferente, as pessoas ficam transformadas e depois vão aprender a querer estar juntas. E onde estamos juntos, então, nestas iniciativas que vamos fazendo ciclicamente e periodicamente, está bem? Sim. É uma grande transformação da tua vida, tu vais ser capaz, é um processo que funciona 100% online, nós temos uma reunião semanal de 2 horas e meia, mais ou menos,
Mas depois todo o resto dos conteúdos tu podes ver à hora que quiseres, onde que quiseres, podes ler, podes ouvir, podes ver os vídeos, sim, podes escolher várias formas de consumir este conteúdo, o que for mais fácil para ti, o que funcionar melhor para ti. Sim. Vais também intercalar isto com contactos com colegas que vão ajudar a consolidar estas informações, ver outros pontos de vista. Não vais estar sozinho nunca. Sim? E também não vais ter que parar a tua vida, não é? Não vais ter que faltar ao trabalho para fazer este curso. Não vais ter que faltar aos teus compromissos familiares para fazer este curso. Não vais ter que te deslocar para fazer este programa. Sim? Está muito acessível, tu podes fazer onde tu quiseres e quando tu quiseres. O único compromisso semanal que temos é então esta reunião semanal, este ponto de encontro, onde tiramos dúvidas, onde partilhamos coisas, onde partilhamos a nossa evolução. Sim? Eu sei que se calhar tu és muito inseguro, eu percebo isso porque eu fui muito inseguro e podes estar a pensar desse lado, sim, mas se calhar funciona com os outros, mas pode não funcionar comigo, porque eu se calhar não sou suficientemente capaz, se calhar eu não sou suficientemente bom. Boa, é exatamente dessa crença que nós te queremos livrar, mas ainda assim, se esta oferta não é suficiente para ti, eu vou-te dizer ainda mais duas coisas. Primeiro, se tu não tiveres como pagar esta quantia integralmente, na totalidade, tu podes dividir em 2, 3 ou 4 mensalidades. Então sim, tu poderás escolher do plano de pagamento 597 com este desconto super especial, não vais pagar nenhum 5.000 euros, podes pagar 2 vezes 317, 3 vezes 227 ou 4 vezes 177. Sim, escolhe a melhor modalidade de pagamento para que seja confortável para ti e para que seja possível para ti. Sim, eu quero mesmo muito que isto seja possível para ti. Sim, e se ainda isto não te chegar para te venceres esse teu medo, essa tua sensação de insuficiência e avançares nesta aventura que é transformar a tua vida, de assumires a responsabilidade por mudares tu mesmo a tua vida, acompanhado por nós, ainda temos uma garantia extra, que é, se tu não ficares satisfeito nos primeiros 14 dias, se tu achares que aquilo afinal não é para ti, afinal te enganaste, afinal se calhar precipitaste, sim, sem stress nenhum, mandas-me um e-mail e nós devolvemos-te a quantia paga integralmente, não te cobramos rigorosamente nada, assim, naturalmente te vamos remover o acesso aos conteúdos, mas ficamos amigos na mesma, não há nenhum problema com isso, sim. Então sim, se tu queres viver com liberdade, com felicidade, com liberdade emocional, com independência emocional, se tu queres realmente ser feliz, se tu queres realmente conquistar o direito a seres tu próprio, se tu queres realmente assumir a liderança pela tua própria vida, pela produção de resultados, tu tens que te inscrever agora. As vagas são muito limitadas porque este processo exige de nós muito acompanhamento pessoal e é por isso que nós não podemos fazer aquelas turmas imensas, não é? De várias centenas de pessoas. Isto não é possível fazer aqui, não é? Porque existe esta interação, esta necessidade de interação, de acompanhamento individual, de monitorização de cada uma das pessoas, portanto não temos muitas vagas. Portanto, podes te inscrever já para garantir a tua vaga. Sim. É o que eu faria se estivesse no teu lugar e se tivesse a oportunidade que estás a ter agora. É evidente. Tu também podes tentar continuar a enganar-te a ti próprio e achar que se calhar vais conseguir sozinho, ou se calhar podes continuar a seguir os conselhos fáceis e os palpites fáceis de alguém que te diz tu tens que fazer isto, tu tens que fazer aquilo, e na verdade vais andar aí tipo uma barata pronta à procura de sabe-se lá o quê. Ou então podes continuar na mesmice e nessa sensação de insuficiência, nessa sensação de vazio, nessa sensação de que a vida não tem sentido, de que a vida não vale a pena ser vivida, nessa sensação de que ninguém te compreende, que ninguém te aceita. Sim, é uma escolha tua. 3 opções. Ou tu te inscreves agora, ou tu tentas mudar sozinho, ou então tu suportas essas questões com que tens vivido tanto tempo. Sim? Eu sei que tu vais tomar a melhor opção para ti e eu tenho a certeza que isso é inscrever-te agora. Sim, estamos juntos, estamos a mudar o mundo uma pessoa de cada vez e eu quero muito começar por mudar o teu mundo. Quem sabe depois tu não nos ajudas a poder mudar o mundo de muitas outras pessoas. Sim, fica por perto porque vamos fazer com que a tua vida dê certo. Nunca te vamos abandonar.
Um grande abraço. Até já.